Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar de um livro, um outro livro do Philip Roth, acho que é o segundo do ano, né? Esse se chama O Avesso da Vida, eu li no Kindle, gostei muito, arrisco dizer que é um dos melhores livros do Philip Roth que eu já li. Não é exagero, é assim, tudo bem, eu gostei mesmo de todos os outros, agora esse eu gostei mais e o Teatro de Sabá foi o que eu gostei menos. O Teatro de Sabá foi o que eu li esse ano. Eu descobri esse O Avesso da Vida desse livro aqui, Como Funciona a Ficção, do James Wood, que é um livro meio que de crítica literária. No final tem uma lista de livros e alguns eu tinha colocado na minha lista e esse foi um deles, né? Já li, depois eu não sei se eu faço um vídeo só dos livros que eu quero ler, os indicados aqui, dos livros que tem no finalzinho, porque eu não gosto de ficar nessa expectativa, assim, sabe? Mas, por exemplo, a Educação Sentimental do Flaubert foi por indicação daqui, enfim, não dá pra falar tudo, né? Mas eu adorei esse livro, esse livro também, mas assim, não vou falar desse livro aqui, tá? Mas eu até recomendo para quem gosta de entender mais ou menos como funciona a ficção, como é essa construção de personagem, narrador e tal, de uma maneira bem diferente. Agora, o Avesso da Vida, por que eu gostei? Porque, gente, primeiro que o jeito que o Philip Roth escreve, ele vai envolvendo a gente, sabe? Você quer saber o que acontece. Eu gosto do jeito que ele narra. Aqui, para quem não conhece, assim, o Philip Roth, ele tem meio que um alter ego dentro dos livros dele. Então, os livros dele é um universo à parte, é um universo do Philip Roth. Assim como tem o universo do Jorge Amado, como tem aquele mundo do Dostoiévski, que também é um mundo ali, né? É como se fosse assim. E o mundo lá do Senhor dos Anéis, entende? Mas cada escritor é assim, esses que tem vários livros, entendeu? Então você vai lendo e você, cara, esse é o universo. No caso do Philip Roth, são as mesmas cidades, é New Jersey, ali Newark, né? Que eu inclusive conheço. Nova York, aquela região ali, só que essa aqui tem mais um pouco, mas o ambiente é o mesmo, inclusive até os mesmos personagens. Se você tem o Nathan Zuckerman, que é o alter ego do Philip Roth, então dentro desse universo é como se fosse ele, um escritor, dentro daquele mundo ali. É a coisa mais maluca. Então, quanto mais você vai lendo os livros, mais você vai entendendo até os outros livros dele, né? Eu vou até listar quais que eu já li, tá? Eu li o Complexo de Portnoy, que é muito bom. Eu acho, inclusive, quem tem dúvidas, assim, qual livro começar, aí seria me imitar, né? Mas é muito bom. Tem um outro, cara, eu esqueci o nome, acho que é A Humilhação, que é em filme também. Aí depois tem aquela trilogia americana que tem o Nathan. Aí foi quando eu conheci o Zuckerman, né? Que ele está em todos esses livros, que é A Marca Humana, Casei com um Comunista e, cara, o outro que até foi Pastoral Americana, né? Então, o Nathan tá em todos esses três livros. Ele é o narrador, digamos assim. Você conhece a coisa pela perspectiva dele, a história pela perspectiva do Nathan. Então ele tá contando a história de outras pessoas, mas é ele ali e é um escritor também, né? Assim como o próprio Philip Roth. E o Teatro de Sabá, que apesar de ser o mesmo ambiente, já é mais loucão, já é um livro meio diferente assim dos outros. Eu não gostei muito, mas gostei também, porque todos os livros você quer ficar lendo, quer ver o que acontece e tal, né? Então nesse aqui, o que ele tem um pouco de diferente? Apesar do Zuckerman estar nesses outros livros que eu já li da trilogia americana, você não sabe muito dele. Aqui não, aqui é ele, você está sabendo dele, mas você só vai descobrir isso mais pro meio do livro, porque esse livro ele tem 5 capítulos: o Basileia, o Judeia, o Em Curso, o Gloucestershire, não sei, e o Cristandade. Então, cada capítulo vai mudando muito pro outro. Aí depois que a gente vai entender. Esse vídeo vai ter spoiler, porque não tem como eu falar desse livro aqui. Apesar de eu vou tentar não
falar muito também, porque senão vai estragar a experiência de leitura. Mas para quem já leu e tá vendo o vídeo aqui, acho que vai ser interessante. Até porque eu acho que esse livro não é muito falado, né? Então, assim, começa contando a história do irmão do Nathan, que é o Henry. E o Henry é um dentista que descobriu que tá com um problema lá no coração, coronário e tal. E ele tem duas opções. Cara, já começa bizarramente, né? Ele tem 39, vou falar das opções daqui a pouco. Ele é um dentista casado, tem umas duas amantes, entre uma delas é aquela ajudante do consultório dentário, tem 3 filhos, é casado já. E aí ele descobre esse problema do coração e ele tem duas opções. Ou ele toma um remédio para melhorar do coração desse problema, para tratar, só que ele vai ficar broxa. Já começa assim, né? Ou ele faz uma cirurgia lá de ponte safena, só que se ele fizer essa cirurgia, ele pode morrer. A cirurgia é de alto risco. Então, assim, porra, o que o cara tem que fazer, né? Aí acaba nesse capítulo que ele resolve fazer a cirurgia, porque ele não quer ser broxa. Ele quer fazer a cirurgia pra continuar, eu vou usar esse verbo, porque eu acho ele muito mais interessante, comendo a menina lá do consultório, a Wendy. Né? Todo dia, ela no horário certo, tem o horário do boquete, tá? Ele não quer perder isso. Enfim, ele faz a cirurgia, isso é esse capítulo, ok? E aí ele morre. Aí você já fica assim, caralho, o que é isso? Primeiro você escolhe se vai fazer sexo ou não. Aí você escolhe que sim, mas não dá certo a cirurgia, que bosta, né? Tá, aí acaba. Aí parte pro outro capítulo, que se chama Judéia. Só que aí o outro, tipo, o Henry tá vivo. Aí você fala, cara, que porra é essa? O cara não tinha morrido? Aí tudo bem. O Henry, na verdade, fez a cirurgia. Então, tipo, seria uma outra coisa, né? Ele fez a cirurgia, deu certo, ele não morreu depois da cirurgia, porém, ele também não quer mais fazer sexo. Não é que ele vire isso, mas ele vai se voltar para uma vida que ele considera perdida, que eles são judeus, né? Eu esqueci de falar isso no início. O Philip Roth é judeu e nos livros dele tem muito essa temática dos judeus. Como o Henry aqui vive lá numa cidade, West Orange, não sei que região lá de New Jersey, ele resolve abandonar a família e ir tipo, para um centro lá de estudos judaicos numa fronteira lá de Israel e Cisjordânia, num local meio tipo Wild Country do Osho, mas no caso é um cara lá, como é que é o nome do camarada? É o Mordecai Lippmann. E aí são vários americanos que estão lá nessa região, uma colônia, estudando, mas assim, aí ele abandona a família, mas ele não é para fazer sexo em nada, é para estudar essas origens dele. E aí, essa parte do livro me lembrou muito vários outros livros, não só do Philip Roth, mas uns outros que eu vou falar aqui, porque eu acho importante, porque existem, claro que tem gente que até fica com raiva, né? Mas assim, tem vários livros que tratam desse tema. Até relembrando o Nathan, antes de falar dos livros, que é o personagem e tal, que é o principal aqui, que é o alter ego do Philip Roth, ele está indo visitar o Henry em Israel para entender por que meu irmão tá lá. E ele próprio, o Nathan, é judeu, mas ele meio que renega, sabe? Ele não quer ser ele não se considera judeu, entendeu? Ele vive nos Estados Unidos, escreve seus livros, muitas vezes usando essa temática também, toda essa discussão, mas ele não quer ser como é que é o nome? Secular, um judeu secular, né? Aí ele vai lá conversar, entender com o irmão, ele não entende por que o irmão tá daquele jeito, e tem várias discussões do Nathan com outras pessoas e com o próprio irmão a respeito do que é ser judeu, se o judeu que está nos Estados Unidos, ele está, como eles falam, praticando um holocausto, assim, entre os próprios judeus, mesmo que eles casem entre eles nos Estados Unidos, de não estarem levando aquela cultura como deveria ser levada, assim, tem várias discussões desse tipo. Eu vou falar quais foram os 4 livros que eu lembrei.
o próprio complexo de Portnoy, porque no complexo de Portnoy, o Portnoy, no finalzinho, ele vai também para Israel, né? Porque ele fica confuso, né? Porque tem toda aquela questão, ele quer ficar com uma branca, tem um nome específico, né? Que é usado no livro, eu esqueci de anotar aqui. E ao mesmo tempo, quando existe essa possibilidade, ele lembra que ele é judeu. Então ele quer fugir dessa coisa dos judeus, de ser judeu, mas quando ele vai, depois ele descobre que não tem jeito, ele é judeu, mas ao mesmo tempo ele é americano. Então no complexo de Portnoy tem muito isso. O outro livro também que me lembrou já não tem essa questão do americano indo para Israel em busca das suas raízes e tal. Mas é porque ele já é nascido lá, é o amor. Ele nasceu, agora eu esqueci, gente. Eu li a biografia dele esse ano, a autobiografia dele, né? Mas é o Amos Oz. Só que tem um livro do Amos Oz, que é a Caixa Preta, que tem isso do próprio judeu que está lá ir para uma região. Como é que é? Não, na verdade é o próprio Amos Oz, é porque ele faz isso nos dois livros, tanto no Caixa Preta, que é um personagem que tem 13 anos e vai para uma colônia lá, e tanto o próprio Amos Oz, ele também foi para uma colônia de judeus lá, que agora eu esqueci o nome, né? Por isso que eu lembrei. E um outro livro também que tem bastante essa discussão é o Aqui Estou, do Jonathan Safran Foer, que essa coisa, quem é mais judeu? O judeu que está nos Estados Unidos, porque normalmente eles chamam de covarde esse judeu, ou porque ele não está em Israel. Aí, mas no caso aqui é o primo do personagem que sai de Israel para visitar o personagem principal numa cidade nos Estados Unidos, que eu não vou lembrar o nome. É o Aqui Estou. E o outro é o Memória das Nossas Memórias, da Nicole Krauss, que também trata dessa questão dos judeus. Que a Nicole Krauss, inclusive, é esposa do Safran Foer, né? Enfim, só para relembrar esses livros que eles são bem interessantes. E esse capítulo tem muito essa discussão. O livro todo tem, mas esse principal. Depois, no terceiro capítulo, já em curso, ainda continua essa coisa de que o Henry está em Israel, não tem uma mudança assim muito brusca. E ele tá indo para Londres, aí tem um tal de Jimmy que tá no avião, que quer fazer lá um ato terrorista dentro do avião. Uma coisa muito da maluca, entendeu? E nessa parte também, o Nathan tem umas conversas meio que imaginárias com a esposa a Carol, que é a esposa do Henry, conversando assim, você não vai aceitar o seu marido? Aí ela também é judia, tá? Só que... E eles dois são casados, né? O Henry quanto a Carol, só que ela não aceita que o marido seja da religião lá, do judeu secular. Ela falou, não, eu casei com um judeu que era assim, assim, assado. Então, assim, eu não vou deixar meus filhos irem pra lá, não quero saber disso e parará. Aí tudo bem, meio que acaba esse terceiro capítulo. No quarto capítulo, já se chama Gloucestershire, que já é na Inglaterra. Por quê? Aí a gente vai conhecer mais a história do Nathan. O Nathan vai casar com a Maria. Cara, é muita loucura, né? E a Maria não é da religião judaica, ela não é judia, é uma vizinha dele que é casada, ele vira amante e depois eles vão se casar. Só que de repente a gente descobre que o Nathan tá morto. E quem tá indo pro enterro, não é nem enterro lá, pra coisa funerária lá, é o Henry, que é o outro irmão. Então, assim, nada disso tinha acontecido. O que aconteceu, na verdade, que quem teve um problema cardíaco foi o Nathan. Ele que morreu porque ele queria fazer a cirurgia para continuar trepando. Desculpa, eu tenho que usar esses verbos que são mais interessantes. Com a Maria, que era essa amante dele. E aí ele morre. Só que ninguém sabe disso, as pessoas só vão descobrir depois. E na verdade o Henry não foi ele que teve esse problema, ele não foi para Israel.
E aí surge toda aquela discussão, o que é ficção e o que não é ficção. Aí foi a viagem inteira do livro, porque é uma meta-literatura, entendeu? E aí o Henry vai no apartamento do Nathan e descobre os capítulos, tirando esse. Todos esses outros capítulos, aí falando, cara, isso tudo estava acontecendo, era com ele, e ele escreve um livro dizendo que estava acontecendo comigo. É tipo, como. Aí, qual é a onda, né, do livro? Em que momento que o escritor pega fatos da família, dele mesmo ou da família, e transforma no que ele quer, entendeu? E o que é ficção, o que não é ficção? Achei esse livro interessantíssimo, sabe? E aí, aí você já fica assim, puta que pariu. E aí, por fim, volta o último capítulo, que é o 5, que aí vai fazer parte da ficção, e não o 4, que é a realidade. E, na verdade, tudo é ficção, porque tudo foi escrito pelo Philip Roth. E aí, nesse quinto, que se chama Cristandade, aí já é a cabeça do Nathan lá. O livro tudo é a cabeça do Nathan, né? Ele está com a Maria, ele realmente não fez cirurgia nenhuma, tem toda aquela história do Henry. Ele não morreu, tá? Isso aqui é da cabeça dele. Aí ele vai e casa com a Maria, assume a filhinha dela, vão pra Inglaterra. Aí, quando ele chega na Inglaterra, ele descobre, vai conhecer, porque a Maria é inglesa e não é judia, tá? Eu tô com dificuldade aí, se vocês querem me corrigir. Só que aí, nisso, ele já tá casado, vai descobrir que a sogra não gosta de judeus e muito menos a cunhada. E a cunhada não gosta nem da própria Maria. E aí eles vão ter uma conversa, o Nathan e a Maria, só que ela fala assim, ué, mas você não se importa com isso, porque você nem se considera judeu, assim, né, culturalmente, religiosamente. Aí ele pega, aí o bicho pega, porque ele falou, não, mas não é assim, e o que você pensa? Aí como eles nunca tinham tido essa conversa, no fundo ela também é um pouco preconceituosa, mas ela falou que não estava a fim de falar, porque ela achava que não era uma questão pra ela. E assim, ela tá grávida, entende? E aí eles colocam uma situação hipotética, por exemplo, na hora que esse filho nascer, ele vai ser batizado, que aí seria a questão da religião dela, ou vai ser circuncisado? E aí ele fala, não, eu também não vou deixar que seja batizado. E aí começam a discutir, no fim também não ficam juntos, e aí acaba. Tá, e aí o que acontece, né? Enfim, falei aqui o livro todo, gostei muito desse livro, porque ele vai discutir o que faz um escritor escrever, o que é parte da vida dele e o que não é parte da vida dele. Eu sempre falo do Karl Ove, do norueguês, né? Porque o Karl Ove, que eu adoro, né? Ele escreve da vida dele mesmo, e dá muito problema, porque fica... ele escreve mesmo o que realmente aconteceu, mas não é porque tem a vida dele, mas tem a ex-esposa, tem o pai, tudo bem que morreu, tem os irmãos, e ele joga mesmo para todo mundo ler. E aqui, no caso, o Nathan escreve um livro super famoso, é Karnofsky, não sei, o livro dentro do mundo, do universo do Philip Roth, tá? O que o Nathan escreveu. E quando o Henry lê, ele identifica coisas que aconteceram assim na família dele. Ele fala, gente, até que ponto isso é ético ou não? Então eu acho que esse livro está discutindo isso, se os escritores são éticos, se eles estão usando fatos da vida real e da família para escrever as coisas, eles estão sendo criativos, é justo fazer isso? Então eu acho que envolve toda essa discussão e, claro, como é o Philip Roth, tem essa questão assim dos judeus, vai ter que também, né? Eu gostei muito, é um livro bem legal de ler, dá pra ler bem rápido. Recomendo bastante para quem gosta de Philip Roth e quem quer entrar nesse mundão dele aí. Eu gosto, tá? Ele é acusado de machista pela Rebecca Solnit. Eu adoro a Rebecca Solnit, mas aí eu vou falar, eu gosto de ler os livros do Philip Roth, tá? Não tem muito o que fazer. E não acho também que a gente não tenha que deixar de ler livros escritos por homens. Tem que ler realmente, descobrir mais livros que as mulheres estejam escrevendo. E também
dentro, assim, estimular, não sei como, que mulheres escrevam, aí seriam as editoras e tal, e ler também, mas não tem como ignorar também o que já foi escrito e o que é bom de ler, entende? Gostei bastante, tá? Recomendo, espero que tenham gostado do vídeo, ele ficou longo, mas é porque eu me empolguei bastante com esse assunto e novamente, né? Espero que tenham gostado e até o próximo, ok? Um abraço e tchau!